Antes de começar, não está funcionando mesmo, né, Francisco? Não. Que pena. Eu tinha trazido uma apresentação para vocês, para usar alguns recursos visuais e ajudar bastante, mas não tem problema. A gente vai conseguir entender a mensagem mesmo assim. Antes de começar, pessoal, essa mensagem, eu queria falar uma coisa. Eu sei que a gente não deve, isso é uma coisa que você aprende desde cedo, quando você vai começar a pregar, que o púlpito nunca pode ser usado para lavar roupa suja. Vocês já ouviram isso, né? Mas hoje eu vou ter que falar uma coisa. Eu vou ter que falar a respeito de um irmão. Um irmão que está aqui entre nós. Um irmão que, infelizmente, ele tem me prejudicado muito. E eu queria aproveitar esse momento que as congregações estão juntas para falar isso, tá? Eu tenho tentado, de várias formas, servir a igreja, ajudar a igreja. E algumas vezes esse irmão, ele me faz pensar que isso não vale a pena. Ele me desestimula a esse serviço. Essa semana eu estava separando um tempo para orar e para ler as Escrituras. E esse irmão me perturbou. E me fez perder tempo com coisas que não tinham nenhum valor. Algumas semanas atrás, eu estava envolvido em uma atividade, buscando crescimento espiritual. E esse irmão, mais uma vez, me passou uma rasteira. E isso é sério, pessoal. E todo esse crescimento espiritual que eu estava buscando, eu perdi. Eu regredi em tudo isso que eu estava tentando alcançar. Mas eu não quero ficar citando isso, eu não quero ficar aqui levantando polêmicas. E eu também não sou pessoa de mandar recado. Eu gosto de falar o que é e com quem é. E eu vou dizer quem é esse irmão. Eu quero apontar ele hoje para que todos vocês saibam. Porque ele foi assim desde o começo, mas talvez vocês nunca perceberam. Tá? Esse irmão que tem feito todo esse mal para mim, ele está aqui. Eu vou apontar quem é ele. Sou eu. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo essa pessoa. Agora ficou engraçado, né? Agora ficou engraçado, né? Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque eu percebi que todos os meus problemas, eles se originam em mim mesmo. Sou eu que me impeço de orar, sou eu que me impeço de servir, sou eu que me impeço de ler as Escrituras, sou eu que me impeço de ter relacionamento com Deus. Jesus já falou isso. Não é o que entra pela boca que contamina, mas é aquilo que sai, porque são as coisas que o coração produz. Tiago também, Deus falou, através da epístola de Tiago, que Deus não tenta a ninguém, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos. Então nós somos os nossos maiores inimigos, de certa forma. Não adianta eu ficar culpando as pessoas ou as circunstâncias ao meu redor por aquilo que eu deixo de fazer. Isso, na verdade, é um grande empecilho. Isso impede o nosso crescimento. Isso atrapalha o nosso amadurecimento espiritual. Quando eu acho que o problema sempre está nos outros. Vamos pensar diferente. Vamos pensar que nós somos os nossos
empecilhos, aquilo que a gente cria dentro de nós, as escolhas que a gente faz. Quando eu tenho a opção entre orar e fazer alguma outra coisa, o que é que eu escolho? Essa decisão está comigo, está nas minhas mãos. Mas essa nossa imperfeição, como seres humanos, essas nossas falhas, elas fazem parte da nossa caminhada, fazem parte da nossa vida. E como que a gente pode vencer? Como a gente pode sobrepor todas essas lutas, essas dificuldades? Como que a gente pode passar por cima dessas imperfeições? Jesus, Ele deu uma grande promessa para a gente. O nosso tema é companheiros na perseverança. Se teve alguém que prometeu que seria nosso companheiro para nos ajudar nessas nossas imperfeições, esse companheiro é Jesus. Ele disse assim em Mateus 28, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus se revelando como um grande companheiro conosco, até o final, nos ajudando a melhorar, a evoluir. E depois dele comissionar os seus apóstolos, depois dele enviar os seus apóstolos para essa missão de pregação, ele fala da companhia dele justamente naquilo que a gente conhece por perseverança, porque ele fala, vão, preguem, batizem, ensinem eles a guardar todas as coisas e eu vou estar com vocês. No momento da perseverança, das lutas, quando vocês guardarem tudo aquilo que eu tenho ordenado, eu vou estar com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. No texto paralelo do Evangelho de Marcos, também no capítulo 16, no último verso, ele vai falar assim, Jesus, após enviar os seus apóstolos, ele fala, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Olha Jesus aí junto, que interessante. Jesus, ele separou dentro dos relatos do seu próprio Evangelho, ele separou os últimos versos para fazer promessas de que ele estaria com a gente. O Evangelho de Mateus termina assim. O Evangelho de Marcos também termina assim. Eu estarei com vocês. Eu serei o grande companheiro, Jesus diz para nós. E não somente nos Evangelhos, mas ele finalizou todo o cânon do Novo Testamento com essa mensagem. Quando você olha o finalzinho do livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, no versículo 20, na segunda parte ele diz assim, certamente venho sem demora. A gente encontra esse Jesus sempre buscando relacionamento, sempre buscando proximidade, sempre prometendo ajuda nessas nossas fraquezas. E ele fez essas promessas no final dos evangelhos, fez essa promessa também em Apocalipse, e ele garante a promessa dele através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mesmo prometendo, diz lá em João capítulo 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. O Espírito Santo de Deus é quem garante essa presença de Jesus. A presença que Jesus promete, o companheirismo dele nessa nossa perseverança, essa garantia vem através do Espírito. Pessoal, eu queria pedir um copo d'água, por favor. Desculpa aí meu abuso, viu, Francisco? E como que o Espírito age? Como que o Espírito Santo, que está presente no coração de cada cristão, na vida de cada cristão, como que ele age em benefício da igreja, dos indivíduos? Ele tem várias formas de agir. Entre elas, eu queria mencionar duas. Obrigado. Queria mencionar duas formas como o Espírito Santo ele age
sobre as nossas vidas como cristãos. Uma delas é a palavra. Ele usa a palavra. Ele exorta, ele educa, corrige, repreende, ensina através das Escrituras. Então o Espírito Santo, através das Escrituras, ele vem ajudar a essa nossa melhora, a essa nossa perseverança. E uma outra forma como o Espírito também age, através da igreja. Na igreja é onde a gente encontra o primeiro ambiente para colocar em prática aquilo que a palavra ensina. A igreja é o primeiro lugar onde eu tenho a oportunidade de ver o amor de verdade. É o primeiro lugar onde eu consigo ver uma fração daquelas promessas a respeito da vida nos céus. Não é dentro da igreja? É ou não é? A nossa vida cristã ela tem que ser vivida integralmente. Em tudo que a gente faz, seja na sociedade, seja dentro da igreja, seja na minha casa. A vida cristã é vida cristã. Mas é na igreja onde eu consigo enxergar, em primeiro lugar, as promessas de Deus. É na igreja onde eu consigo ser edificado, ser ajudado. É na igreja onde esse relacionamento de uns com os outros traz amadurecimento. Nas alegrias, nas tristezas também, a gente consegue amadurecer. É na igreja também uma forma de ação do Espírito para a nossa perseverança. Para definir isso, perseverar, eu queria usar um texto do próprio livro de Apocalipse. Né? No capítulo 3, no capítulo 2, na primeira carta para a igreja de Éfeso, no versículo 3, Jesus vai dizer assim, para os irmãos de Éfeso: vocês têm perseverança e suportam provas por causa do meu nome, e não se deixam esmurecer. Então, essa frase de Jesus mostra o papel providencial da igreja na nossa perseverança. Então, a igreja, os irmãos, vocês me ajudam a suportar provas pelo nome de Cristo, dificuldades, sem esmurecer, sem desanimar, sem perder o pique. A igreja tem um papel, então, fundamental na minha perseverança. E a gente pode representar isso da maneira mais simples que a gente poderia falar a respeito da igreja. A maneira mais primitiva como a igreja se apresenta é através de uma família cristã, por exemplo. Pensa numa família, pensa na sua família. Se você tem uma família cristã, marido, pense na sua esposa. No seu lar é ali a igreja no seu sentido mais fundamental, mais simples. Você, marido, e você, esposa, existe um relacionamento entre vocês. E nesse relacionamento há ajuda, companheirismo, para que vocês consigam caminhar. Então nem sempre os dois cônjuges estão bem. Às vezes um está mais baixo. O que o outro faz? Ajuda. Ajuda a, inclusive, sustentar a aliança que foi feita. Poxa, um não quer, não sabe, se ama. Sabe aquele negócio? Aquele amor platônico que você acha que vai durar para a vida inteira. Quando você vê que ele não existe mais, ó, o cônjuge, ele vem e te ajuda. Não, vamos lá, vamos continuar junto. Então, dentro do lar existe esse companheirismo onde os cônjuges, marido e mulher, se ajudam e conseguem, com essa ajuda, perseverar até o fim. Garantir que vão ficar firmes até o fim. Eles se apoiam, eles aprendem um com o outro. Com certeza o marido sabe do seu papel, a esposa sabe do seu papel, mas sozinhos, sem cooperação, sem companheirismo, seria mais difícil cumprir esses papéis. Então, quando há ajuda, as coisas ficam mais fáceis. E a gente está pensando na família como uma representação da igreja. E isso acontece na igreja. Quando há ajuda, quando há companheirismo, a perseverança ela se torna mais fácil. Ela se torna algo mais suave de ser enfrentado. É na igreja que a gente consegue identificar diferenças também e igualdades, assim como no casamento. A diferença que existe na igreja é que
nós não somos pessoas com comportamento padronizado. Ninguém aqui é igual. Um às vezes se parece com o outro, mas ninguém é exatamente igual. Assim como no casamento também, marido e mulher não são idênticos. Mas essas diferenças, elas ajudam. Existem alguns textos que falam que a igreja, ela revela a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é como uma coisa que só tem uma forma. Não é como uma bola, que todo lado que você olha é o mesmo lado. Não é um cubo que só tem 6 lados. Não, a sabedoria de Deus, ela tem várias formas. Ela pode ser olhada por várias perspectivas. E a igreja, com todas as suas diferenças, ela expressa essa sabedoria de Deus que tem várias formas. E essas diferenças da igreja, elas não atrapalham. Elas são boas. A diferença que existe entre cada um de nós, de gostos, de interesses, elas, na verdade, nos unem. São diferenças unificadoras. E eu gosto bastante de um exemplo para falar sobre essas diferenças. Diferenças que não são prejudiciais, mas que dão testemunho do poder do Evangelho de Cristo. Quando você pensa nos 12 nomes dos apóstolos de Jesus, entre esses estão 2 que não foram muito famosos. Simão, que não é Simão Pedro, Simão Zelote, e Mateus, o publicano, escritor do Evangelho de Mateus. Zelote não é o sobrenome de Simão, publicano não é o sobrenome de Mateus. Mas isso são informações que às vezes passam desapercebidas, mas que mostram como as diferenças, elas podem ser superadas pelo propósito de Cristo, pelo poder do Evangelho de Cristo. O que era um zelote? Simão era um zelote. Os zelotes eram um partido nacionalista dos judeus. O partido mais radical que tinha. Eles detestavam os romanos. Eles não aceitavam a oposição romana, o domínio romano sobre Israel. Eles não toleravam isso de forma nenhuma. Esses eram os zelotes. E Simão era um desses que Jesus chamou para fazer parte do seu ministério. Do outro lado você tem Mateus, o publicano. O dos mais odiados, cobradores de impostos. Esse trabalhava a serviço dos romanos. Então, Simão, ele odiava os romanos. Mateus, ele trabalhava para os romanos. Simão, ele não queria ver um romano na frente dele. Mateus, além de ele trabalhar para os romanos, ele ainda ia lá bater na sua porta para cobrar os seus impostos que você devia para o império. Como que esses 2 homens, com ideias tão diferentes, com ideais tão diferentes, conseguiram conviver dentro de um mesmo grupo, em harmonia? Isso é o poder do Evangelho de Cristo, que une todas essas diferenças, que supera essas diferenças e traz crescimento apesar dos nossos pensamentos diferentes. Todos nós temos esse mesmo propósito. Um outro exemplo interessante também é Paulo e Barnabé, que quando foram sair para a segunda viagem missionária, o que aconteceu? Eles se separaram por causa de um terceiro, João Marcos. Paulo e Barnabé provavelmente já estavam há 7 anos trabalhando juntos, já tinham trabalhado na igreja de Antioquia, já tinham feito a primeira viagem, já tinham voltado, já tinham ido para Jerusalém, e agora, na hora de sair para uma nova viagem, por uma diferença de opinião, cada um segue um caminho. Barnabé leva João Marcos e Paulo vai para o outro lado com Silas. E olha que mesmo essa separação, mesmo esses pensamentos diferentes, não fizeram com que eles deixassem de ser companheiros. Se você olha lá Colossenses capítulo 4, no versículo 10, você vai ver Paulo falando: olha, tragam para mim João Marcos, porque ele é muito importante no ministério. Então aquele homem que, numa primeira vez, a gente vê Paulo dizendo: eu não viajo com esse cara. Ele já deixou a gente na mão da primeira vez, mais para frente o que ele vai dizer? Tragam Marcos aqui, porque ele é muito importante. Então, o Evangelho ele tem esse poder de unir, apesar das diferenças. Então, diferenças que unem. E essas diferenças, na verdade, elas não expressam hierarquia. Quando você pensa nessa palavra companheiro, companheiros no reino, companheiros na aflição,
companheiros na perseverança, essa palavra companheiro, ela expressa algo igual, uma igualdade sem hierarquia. Quem que gostava de usar muito essa palavra? Companheiros e companheiras. Talvez por isso ele usasse essa palavra, porque traz essa ideia, nós somos todos iguais. Pelo menos ele pensava isso, né? Já tempos passados, né? Mas a igreja, ela é assim. Companheiros diferentes, mas iguais. Onde ninguém é mais importante do que ninguém. Onde ninguém tem um papel mais importante do que o outro. Como no casamento. Lembra o nosso exemplo inicial? Diferentes, mas iguais. Tão importantes para que as coisas aconteçam. E parece que é essa mesma ideia que João está querendo usar no capítulo 1, no versículo 9 de Apocalipse. Se você parafrasear esse versículo, ele vai dizer assim, ó: eu sou como vocês. No sofrimento, na aflição, eu estou até preso por causa disso. Eu sou como vocês. Somos companheiros. Não sou um super apóstolo. Somos companheiros, ele diz. Somos iguais. Somos todos importantes. Não há o clérigo e o leigo, né, Adalto, como a gente estava conversando. Não há o pastor e o membro. Somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus, cooperadores. E quando a gente entende que essa igualdade e as diferenças contribuem para o nosso crescimento, para a nossa perseverança, como que a igreja então pode me ajudar? Eu já sei que vocês me ajudam. Eu já sei que estar com vocês me ajuda a perseverar. Vocês são os meus companheiros. Mas como vocês podem me ajudar? Me aconselhando. Vocês podem me aconselhar. Vocês podem usar as escrituras para me animar. Sabe quando você passa por uma dificuldade e o irmão te liga? Como você está? Vai fundo, não desiste, estamos juntos. Isso é bom. Quando você está vendo o seu irmão caminhando para o lado errado e você fala para ele, não vai por aí, vai por aqui. Isso é bom. Isso é companheirismo. Isso é ajudar na perseverança. É o coletivo agindo em favor de cada indivíduo. E cada indivíduo ajudando no coletivo. Essas palavras de encorajamento são importantes. Ligações, visitas, tudo isso é importante. Pratiquem isso. Pensem nos seus irmãos, nos membros da sua congregação. Ajudem eles a perseverar. Faça o seu papel de companheiro. Sabe uma outra forma que eu consigo enxergar bastante a ajuda da igreja? Olhando as dificuldades que os irmãos passam e vendo como eles lidam com tudo isso. Sabe quando você vê um irmão passando por uma luta 10 vezes maior do que a sua e ele está lá firme, continua, caminha, não para, e isso estimula também. Então vocês me ajudam com as coisas que vocês me falam, com os conselhos que vocês me dão. Vocês me ajudam com a atitude que vocês têm diante das dificuldades. Seria injusto eu mencionar um ou outro. Toda a igreja ajuda. Mas tem algumas pessoas que não estão aqui, né? Como eu não quero ficar bajulando ninguém, no começo vocês já ficaram com medo que eu ia falar mal de alguém. Agora eu vou falar bem. Mas eu não vou falar de ninguém que está aqui para não ser bajulação. Gente, tem uma irmã lá em São Bernardo, a dona Nair. Eu estava conversando com o Marcelo agora sobre ela. Ela tem 75 anos e ela sofre de Alzheimer. Às vezes ela não lembra do que ela fez há 2 minutos atrás. Às vezes ela não se lembra do seu nome, na maioria das vezes. Ela não se lembra de quase nada. Mas ela não se esquece uma semana do compromisso do culto. Nenhuma semana. Ela não sabe nada, mas você olha para ela no momento dos hinos, ela está cantando todos. Gente, isso é animador. Isso nos fortalece. Você fala, eu não tenho problemas, e às vezes fico pensando, será que vale a pena? Essa perseverança, essa caminhada é tão difícil, e eu olho ao redor e vejo pessoas
enfrentando lutas muito maiores do que a minha, e eles estão caminhando. Isso me anima, esses companheiros me ajudam a perseverar. E a filha dela, a Ana, é um outro exemplo claro. Uma mulher que abriu mão da própria vida e que cuida da mãe, com uma paciência, com um amor, e ela tem 40 anos e vive cuidando da mãe e do irmão. São um exemplo para nós. Elas são um exemplo. E são pessoas que estão ali sentadas. Para muitos passariam como obscuras, porque não tomam um lugar no púlpito, porque não estão à frente de nenhum trabalho. E a gente tem que começar a olhar para essas pessoas que estão escondidas nos bancos, porque essas pessoas nos ajudam tanto a crescer. E tantos outros exemplos. O seu Zé e a Dona Lourdes também, que são os pais do Luciano. Vocês não sabem a luta que esses irmãos enfrentam. A Zane, uma irmã recente, a Dona Josefa, que viu o marido ser assassinado na própria frente dela por um assaltante, que hoje sabe ensinar o que é perdão, porque ela perdoou o rapaz que matou o marido dela. Tantos outros, eu poderia ficar aqui citando, e eu estou dizendo só de São Bernardo, mas cada um de vocês teria condições de olhar para a sua congregação e ver como seus irmãos são importantes para que você não desanime. Esses companheiros que você tem sentado do seu lado no banco, como eles são importantes para mim e para vocês, para que a gente continue caminhando. Isso é muito bom, esse acampamento. Infelizmente, por alguns problemas também, eu não pude estar aqui antes. Mas quando a gente senta e começa a conversar e contar a nossa história um para o outro, poxa, eu passei por isso, mas eu consegui. Deus me ajudou e eu venci. E quando você conta isso para o seu irmão, você está animando ele. Você está fortalecendo ele. E ele conta para você da vida dele. E essa troca, esse contato, ele vai trazer sempre força para a gente continuar perseverando. Isso traz crescimento. Esse acampamento é um ótimo exemplo disso. A gente poderia fazer uma roda aqui e passar a noite inteira conversando e nos animando com tudo aquilo que a gente já aprendeu, com tudo aquilo que a gente sofreu, em como Deus nos ajudou a passar por tudo isso. E até mesmo como Deus usou a igreja para que a gente passasse por todas essas coisas. Eu tinha um esquema, eu vou tentar fazer com vocês, que eu ia passar aqui. Mas pensa no seguinte, um ciclo. Pensa que aqui está a nossa perseverança. Nós estamos perseverando muito. E quando você persevera muito, você se torna um pouco mais fiel. Muita perseverança traz fidelidade. Mas quando você começa a se tornar muito fiel, vem aflições. Começam a surgir as dificuldades. E quando surgem as dificuldades, você vai buscar companheiros para te ajudar. E companheiros trazem mais perseverança. Perseverança, fidelidade. Fidelidade, aflição. Aflição, companheiros. Companheiros, perseverança. O companheirismo da igreja é fundamental para que a gente não escape desse ciclo. E não se perca no meio do caminho e fuja do rumo de Deus, do rumo da igreja. É importante que a gente permaneça com a igreja. E é isso o que João estava passando. Ele falou lá no versículo 9, ele diz, eu sofro, estou preso pela palavra de Deus, pelo testemunho de Cristo. E isso fez com que ele fosse para onde? Na cadeia. E na cadeia ele buscava companheiros. Ele falou, estou passando por aflição porque fui fiel. E fui fiel porque tenho vocês. Tenho vocês para me ajudar. Mas quando as aflições vierem, não desistem. Não desanimem. Deus, Ele é tão misericordioso que, sabendo das nossas imperfeições, sabendo dos nossos erros, o que Ele fez? Providenciou essa família maravilhosa, de companheiros que nos ajudam no reino, na aflição, que nos ajudam também na perseverança. Então, quando você levantar de manhã, olhar no espelho do seu banheiro e ver o rosto do culpado de todos os seus erros, que é você mesmo,
lembre rapidamente que Deus providenciou ferramentas divinas para que você continue. Jesus, em primeiro lugar, promete ser o nosso grande companheiro. E Ele disse isso. O Espírito dele está conosco. Através da palavra e através da igreja, Ele tem nos conduzido e nos sustentado. Vamos nos alegrar por esse auxílio que Jesus nos dá. E vamos seguir também o exemplo dele. Prometa ao seu irmão: eu vou ser o seu companheiro todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe nessa perseverança e nessa caminhada juntos.